Bom, pessoal, nós vamos dar início ao curso de A Importância dos Sistemas de Equações Lineares. Esta é a primeira parte da aula 1. Ela vai tratar sobre matrizes. Quando abrimos jornais e revistas, encontramos com frequência informações numéricas organizadas na forma de tabelas com linhas e colunas. Essas tabelas são chamadas, em matemática, de matrizes. Então, veja o exemplo 1. Aqui nós temos, numa determinada época, o número de visitantes e a porcentagem desses visitantes com relação ao total de visitantes nestes continentes: Europa, Américas, Ásia e Pacífico, África e outros. Então, veja, na Europa, 386 milhões de visitantes, representando 59% do total. Américas, 126 milhões de visitantes, representando 19% do total. Ásia e Pacífico, 93 milhões de visitantes, com 14% de representatividade. África, 27 milhões de visitantes, com 4,1%. Outros continentes, 25 milhões de visitantes, com 3,9%. Então, o total de visitantes, 657 milhões, totalizando 100%. Então, está aqui um exemplo de matriz. Dizemos, então, que uma matriz M por N é uma tabela de M vezes N números dispostos em M linhas e N colunas. Então, se você tem uma matriz disposta em M linhas e N colunas, o número de elementos desta matriz é M vezes N. Então, exemplo 2. A matriz A é dada por 1, menos 2, 3, 0, 4, 2. Esta é uma matriz 2 por 3, porque ela tem duas linhas, aqui, duas linhas, e 3 colunas. 3 colunas. Tá? E quantos elementos ela tem? 6. 2 vezes 3, 6. A matriz B, ela é uma matriz 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. Duas linhas, duas colunas. E tem 2 vezes 2 elementos, 4 elementos. Tá? Bom, então a representação de uma matriz. Consideremos uma matriz A do tipo M por N. Um elemento qualquer dessa matriz será representado pelo símbolo AIJ. A, índice I, J. No qual o índice I refere-se à linha em que se encontra tal elemento, em que se encontra este elemento, e o índice J refere-se à coluna em que se encontra este elemento. Então, o primeiro índice, que é o I, se refere sempre à linha, e o segundo índice, que é o J, refere-se sempre à coluna. Então, genericamente, um elemento posicionado na matriz é A e J. Representa-se também a matriz A por A igual a, abre parênteses, A e J, fecha parênteses, M por N. Então, quando é A e J sozinho, é um elemento da matriz, posicionado na linha I, coluna J. Quando você coloca este parênteses aqui, você está representando a matriz inteira. De quanto por quanto? M por N. Note que I maior ou igual a 1, menor ou igual a M, e J maior ou igual a 1, menor ou igual a N. Então, exemplo 3. Seja a matriz A, dada desta forma. Uma matriz 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. O elemento que está na linha 1, coluna 1, é o A11, que é o 2, este aqui. O elemento que está na linha 2, coluna 1, é A21,
igual a 4. Então, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. É o elemento 4. O elemento que está na linha 3, coluna 2, é A32, que é igual a menos 2. Então, linha 3. 1, 2, 3, coluna 2. Menos 2. Linha 3, coluna 2. O elemento A32 é o menos 2. Igualdade de matrizes. Dadas duas matrizes, A, M por N, e B, também M por N, duas matrizes têm que ser iguais, elas têm que ter a mesma ordem, M por N, M por N. Dizemos que elas são iguais quando todos os seus elementos correspondentes são iguais. Isto é, o A11 é igual ao B11, o A12 é igual ao B12, o A1N é igual ao B1N e assim por diante, até o AMN ser igual ao BMN. Adição e subtração. Dadas as matrizes A e J, M por N, e B, J, M por N, a matriz soma A mais B é a matriz C, que a gente vai representar por C e J, também M por N, em que o C e J é igual ao A e J mais o B e J, para todo I e todo J. Então, vamos ver o exemplo 4. Esta é a minha matriz A, esta é a minha matriz B. Como eu represento a matriz soma? Ora, pego o elemento A11, somo com o elemento B11, isto é, 2 mais 1, 3. Pego o elemento A12, somo com o elemento B12, menos 1 mais 3, 2. E vou fazendo para todas as posições, até a última. Pego o 2, somo com 3 e dá 5. Então, eu somei o elemento A23 com o elemento B23, deu o elemento C23. Dadas as matrizes A e J, M por N, e B, dada por B e J, M por N, definimos a matriz diferença A menos B como a soma de A com a oposta de B. Isto é, A menos B se escreve como A mais menos B. Então, eu vou somar a matriz A com a oposta de B, ao menos aqui, significando oposta de B. Também, na subtração, as matrizes têm que ter ser do mesmo tipo, M por N e M por N. Então, vamos ver o exemplo 5. Tenho esta matriz e vou subtrair desta matriz. Uma matriz 2 por 2, subtrair uma matriz 2 por 2. Então, o que eu faço? Conservo a primeira matriz. Em vez da subtração, eu coloco a adição e pego o oposto desta matriz. O oposto desta matriz é só trocar o sinal de todos os elementos desta matriz, que é menos 1, 1, 2, menos 5. Está aqui, menos 1, 1, 2, menos 5. Então, basta inverter todos os elementos, o sinal, né? Basta pegar o oposto de cada um dos elementos da matriz B, que é esta aqui. Bom, aí é só fazer a conta. 0 mais menos 1 é 0 menos 1, menos 1. 0 mais 1, 0 mais menos 1, menos 1, para o primeiro elemento A1, com o elemento B1. Vou para o seguinte, 1 mais 1, 2, menos 3 mais 2, menos 1, menos 3, menos 5, perdão, 2 menos 5, menos 3. Tá? Então, é só fazer a soma, normalmente, de cada elemento. Multiplicação de um número real por uma matriz. Exemplo 5. Vamos pegar a matriz A. O que significa multiplicar esta matriz A por um número? Significa simplesmente multiplicar
cada um dos elementos da matriz por este número. Então, um exemplo, 2 vezes a matriz A, ou seja, 2 vezes esta minha matriz A. Eu simplesmente multiplico por 2 cada um dos elementos dessa matriz. 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 10, 20. Produto de matrizes. Para que seja possível calcular o produto de duas matrizes, é imprescindível que eu tenha a seguinte condição. Se eu quero multiplicar a matriz A, M por N, eu tenho que ter uma matriz B, N por P, para que eu tenha uma matriz produto C da ordem do tipo M por N. Então, o número de colunas da matriz A, que é o N, tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, que é o N. Então, sendo iguais o número de colunas da matriz A e o número de linhas da matriz B, isto garante a existência do produto. Então, é só quando você for fazer o produto, coloca nesta forma as duas matrizes dadas e verifica se o N aqui é o mesmo que o N aqui. O número que está aqui é o mesmo que o número que está aqui. Isso garante a existência do produto. E qual vai ser o tipo da matriz produto? Ora, vai ser de que tipo? M linhas por P colunas. M linhas por P colunas. Então, exemplo 6. Sejam A igual a 2, 3, 1, menos 1, 0, 2 e B, esta matriz aqui. Então, veja. Vamos fazer o cálculo de A vezes B e o cálculo de B vezes A. Então, primeiro, cálculo de A vezes B. Horas. Cálculo de A vezes B. Veja que a matriz A é da ordem do tipo 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. A matriz B é 3 por 2, ou seja, 3 linhas, 2 colunas. Então, veja, 3 é o número de colunas da matriz A e 3 é o número de linhas da matriz B. Então, como eles são iguais, a minha matriz produto vai ser 2 por 2. Ou seja, o número de linhas da matriz A, que é 2, e pelo número de linhas de colunas da matriz B, que é 2. Então, vai ser uma matriz C de 2 por 2. Então, vamos lá, proceder ao produto de A por B. Então, eu coloco a matriz A aqui, vezes a matriz B aqui. Aí, como eu procedo? Pego a primeira linha da matriz A e multiplico pela primeira coluna da matriz B. De que forma? 2 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 1 vezes 4. 2 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 1 vezes 4. Então, quando eu multiplico a primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B, dá o primeiro elemento da matriz produto. Tá? Então, repetindo, é 2 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 1 vezes 4. Está aqui. Agora, vamos multiplicar a primeira linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. Isso vai me dar o elemento na posição 1, 2 da matriz produto. Então, veja, como a gente vai fazer? 2 vezes menos 2, mais 3 vezes 5, mais 1 vezes 1. Está aqui o que eu acabei de dizer. 2 vezes 2, menos 2, mais 3 vezes 5, mais 1 vezes 1. Então, eu multipliquei a primeira linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. Isso vai me dar o elemento na posição 1, 2 da matriz C. Vamos agora para a segunda linha da matriz A.
menos 1, 0, 2, e vamos multiplicar pela primeira coluna da matriz B. De que forma? Menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 4. Isto é, menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 4. E agora, finalmente, a gente multiplica a segunda linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B, que vai me dar o elemento na linha 2, coluna 2 da matriz produto, que é a C. Fica menos 1 vezes menos 2, mais 0 vezes 5, mais 2 vezes 1. Então, isso que eu acabei de dizer está aqui. Menos 1 vezes menos 2, mais 0 vezes 5, mais 2 vezes 1. E aí a gente faz os cálculos. 6, 7, 12, 4. Então, a matriz C é dada desta forma. Então, veja que a matriz AB, né, a matriz A vezes B, que é a matriz C, ela é 2 por 2. Agora, vamos calcular B vezes A. Então, vamos lá. Calculando B vezes A, o que a gente tem? Note que a B é 3 por 2, a A é 2 por 3. Então, como número de colunas da B é igual ao número de linhas da A, 2 por 2, eu posso fazer o produto, e a matriz resultante é da ordem, é do tipo 3 por 3. C, 3 por 3. Então, B vezes A. Coloco a B e coloco a A. Então, veja. Pego a primeira linha da matriz B e multiplico pela primeira coluna da matriz A. De que maneira? Fazendo 1 vezes 2, menos 2 vezes menos 1. 1 vezes 2, menos 2 vezes menos 1. Então, a primeira linha da matriz B pela primeira coluna da matriz A dá o elemento na posição 1, 1, da matriz produto. Resultado da matriz, né? Multiplicação de B por A. Vamos pegar agora a primeira linha da matriz B e multiplicar pela segunda coluna da matriz A. Então, fica 1 vezes 3, menos 2 vezes 0. Então, vai me dar o elemento na posição 1, 2 da matriz C. Está aqui. Pega a primeira linha da matriz B com a terceira coluna da matriz A. Vamos fazer o produto. 1 vezes 1, menos 2 vezes 2. E isto, o resultado eu tenho que colocar na posição 1, 3. Na posição 1, 3, esse aqui. 1 vezes 1, menos 2 vezes 2. Tá. Então, agora, vamos pular. Vamos ir para a segunda linha da matriz B. Vamos calcular o produto da segunda linha da matriz B pela primeira coluna da matriz A. Fica A vezes 0 vezes 2, mais 5 vezes menos 1. 0 vezes 2, mais 5 vezes menos 1. Próximo. 0 vezes 3, mais 5 vezes 0. 0 vezes 3, mais 5 vezes 0. Finalmente, 0 vezes 1, mais 5 vezes 2. 0 vezes 1, mais 5 vezes 2. Ok. Aí, finalmente, a gente vai para a terceira linha, pelo cálculo da terceira linha da matriz B, pela primeira coluna da matriz A, 4 vezes 2, mais 1 vezes menos 1. 4 vezes 3, mais 1 vezes 0. Está aqui. 4 vezes 1, mais 1 vezes 2. Está aqui, é o último elemento na posição 3 por 3. Então, fazendo as contas, a gente obtém a matriz produto, que é esta aqui. Então, importante notar que o produto de duas matrizes quaisquer, a ordem em que é feito o produto importa, né? Importa. Não é igual cálculo de produto de dois números, em que 2 vezes 4 é igual a 4 vezes 2. Não, em matrizes o produto importa. Então tem que ficar muito atento a isso. A vezes B, neste exemplo, deu uma matriz 2 por 2. B vezes A dá uma matriz 3 por 3, que não tem nada a ver com uma matriz 2 por 2, né? Certo? Então isso é importante.
Bom, pessoal, então, a primeira parte da aula 1, nós tratamos de elementos mais básicos de matrizes. Vimos aqui só o essencial para o que vai ser usado em sistemas de equações lineares, tá?